Nesse ano, mais do que nunca, nós precisamos nos reinventar. Os nossos hábitos, nossas rotinas, nossas emoções, os nossos encontros. Encontro com a própria trajetória, com o outro, com o nosso eu interior. Encontrar-se é um exercício a ser alcançado de diferentes modos. Meditações, terapia, religiões, escrita. Mas o encontro verdadeiro com o outro. Possibilitar um instante em que você possa dialogar, escutar, refletir, é uma arte. E o teatro é justamente uma arte que potencializa e expressa o encontro. É um jogo de cena em que o ator dialoga com a plateia. O músico da trilha sonora dialoga com o operador de luz. O cenógrafo dialoga com o figurinista. O dramaturgo com o diretor, o bilheteiro com o motorista. O fotógrafo dialoga com o assessor de mídias. O assistente de produção dialoga com o maquiador. Enfim, é uma série de trabalhadores da cultura envolvidas para cada etapa, de pré, produção e pós, na realização de uma única sessão. Nesses tempos de pandemia e isolamento social, como reinventar o fazer teatral? É isso que nós do FECET, Festival de Cenas Teatrais, queremos. Lançar daqui de Santos para o mundo essa discussão sobre o panorama internacional do teatro. Afinal, a tecnologia nos permite enfrentar o tempo e o espaço. Como essa gravação que eu faço agora, aqui em Madrid, na Espanha, diretamente para vocês. Mas o diálogo ainda é essencial. Sejam bem-vindos a este painel da 24ª edição do FECET. Neste painel contaremos com pessoas muito importantes. A Mauri Alves, Eliel Ferreira, Caroline Arcoverde, Maristela Silde, Lincoln Espada, Renata Zanetta e a nossa queridíssima homenageada Valderez de Barros. Agora vamos para a entrevista com Valderez de Barros. Como você imagina que o teatro se transformou nas últimas décadas e que caminho ele pode seguir? Olha, teatro é a única arte que é eterna. Enquanto existir o ser humano neste planeta, existe o teatro. Claro que, como é uma arte presencial e inserida na sociedade, então o teatro também acompanha os acontecimentos. Ele acompanha a história, mesmo os clássicos. Se você pega assim, uma tragédia grega, você está falando de mitos, você não está falando de uma realidade próxima do cotidiano. Você está falando de mito, aquilo que serve para nós até hoje. Nesse sentido, eu digo que o teatro é a única arte que consegue aprofundar um problema. Você não está tratando horizontalmente das coisas. No teatro você consegue trabalhar verticalmente, você consegue ir fundo na problemática do ser humano e possibilidade de ascensão, por isso é vertical. Então, nesse sentido, o teatro acompanha, sim, todos os acontecimentos históricos, tudo que acontece, particularmente no país em que a gente está vivendo. E que quanto mais você fala, isso já disseram, atribuem essa fala ao Tolstói, mas ninguém sabe se ele disse isso mesmo. Mas enfim, se você quer ser universal, cante a sua aldeia. Isso o teatro faz magnificamente. Então, claro, nesses anos todos, principalmente aqui no Brasil, o teatro passou por grandes transformações. Lamentavelmente, muito censurado na época da ditadura, que foi um corte assim, na criatividade de todos os autores, em todos os setores da arte, mas o teatro foi da arte mais censurado. Agora, no momento que nós estamos vivendo, consegue ser pior ainda, porque nós estamos proibidos, não podemos trabalhar, os teatros estão fechados. Isso assim, uma punhalada no peito, sangra, porque como o artista é sempre muito criativo, então fica tentando fórmulas alternativas de sobrevivência mesmo, que é assim que tem que ser.
sabe? Então você criar uma maneira de você conseguir viver, conseguir fazer alguma coisa ligada à arte. Mas o teatro a gente não está conseguindo ainda fazer. Mas como o teatro, como eu disse, é eterno e ele vai durar sim enquanto durar o ser humano, sempre a gente vai estar renovando, sempre vai ser alguma coisa nova, profunda, que, aliás, tem uma pessoa que diz toda arte tem que ser de vanguarda. O teatro, particularmente, você tem que sempre estar abrindo o caminho, sabe? Expandindo, indicando um caminho, o norte, aquilo que é bom, que é útil para a sociedade. Porque também o teatro é a arte que mais pode influenciar, vamos dizer assim, já que essa palavra está na moda, mas influenciar o todo, sabe? Então, eu acredito em renovação, acredito que a gente vai sair dessas trevas, desse terror que a gente está vivendo e renovados e mais fortes, resistentes, sempre. Olá, eu sou Caroline Arcoverde, tenho 30 anos, sou atriz e palhaça do grupo Teatro de Retalhos, da cidade de Arco Verde, no interior de Pernambuco. Aproveitando a honra desse encontro, Valderez, eu queria saber o que você acha, qual a importância do contato com o teatro para crianças e adolescentes e no que os grupos cênicos e os festivais podem ajudar na formação de plateia para essas novas gerações. Sabe, criança é o melhor público, sabe? Porque criança principalmente a criança pequena, já nasce com muita imaginação. E o teatro, você sabe que acontece no mundo imaginário, é fictício. E a criança entende isso perfeitamente. Eu brinquei com a minha filha, meus filhos, depois os netos, agora a bisneta. E é maravilhoso você observar uma criança brincar, sabe? É de enlouquecer. A minha bisneta adora, eu tenho um pote assim, só com besteira, bijuteria antiga, quebrada, essas coisas, e a gente brinca de loja. Às vezes eu sou a freguesa, às vezes eu sou a dona da loja. E ela embarca naquilo, assim, que eu não vejo atrizes profissionais conseguirem se identificar tanto com a personagem, sabe? Tudo no mundo imaginário. Então, um lugar que desperte essa imaginação, que não discipline muito, sabe? Indique apenas um caminho, mas deixe a imaginação correr solta, como deve ser no mundo imaginário. Então, você prepara a criança para entrar em contato com a arte, qualquer arte, mas principalmente o teatro. Porque o teatro, veja bem, é bom a gente esclarecer agora, em virtude de tudo que está acontecendo no mundo e no nosso país, teatro é a arte coletiva e a arte presencial. Eu sempre digo, pode acabar o mundo, e agora a gente pensa muito em fim de mundo, mas acabando tudo, sobram duas pessoas, uma interpreta Shakespeare e a outra assiste. E está feito o teatro, não precisa mais nada. Então, nós só precisamos de palco e plateia juntos, porque ninguém faz nada sozinho. Arte coletiva, o teatro é presencial. E a criança entende isso. Então, preparar essa plateia, sabe? Se ela tem esse calço, né, na infância, ela vai crescer e se tornar uma adulta, uma pessoa adulta que vai querer ir ao teatro, vai querer continuar se alimentando do teatro. Então, eu acho muito importante todas as escolinhas de teatro que existem para criança, para adolescente, depois para adulto também. Mas sempre lembrando que disciplina é bom, mas tem um limite, sabe? Sem cercear a imaginação. Porque é no mundo imaginário que as coisas acontecem. Valderez, estamos muito honradas com a sua partilha. Eu vou aproveitar que a Carol Arcoverde está aqui para fazer uma pergunta para ela. Como você se encontrou com o teatro e como você começou a fazer aí em Arco Verde, estudar e escolheu isso como sua profissão?
Eu comecei a fazer teatro em 2004, eu tinha 14 anos. Comecei no curso regular de teatro do SESC, aqui de Arco Verde. Eu sempre fui muito encantada pelas artes cênicas, meu irmão fazia teatro, e eu ia assistir meu irmão, eu ficava encantada, esperando qual ia ser a minha hora, né, de subir no palco. Depois abandonei um pouco a ideia, e o que me fez ter vontade de voltar a fazer teatro foi a literatura. Eu gostava muito de ler e queria transformar aquilo em ação. Então, quando eu descobri do curso, assim, por acaso, entrei e até hoje não consegui mais sair desse universo. Bom, ao contrário de Santos, que fica no litoral, é movida pelo porto, por turismo, Arco Verde fica no interior de Pernambuco, longe do mar, e é movido pelo comércio. Você daí percebe alguma diferença, né? Já que você já esteve alguns anos aqui com a gente, você percebe diferença no fazer teatral, nos espaços, nos enredos, estilos? A existência, a sobrevivência do teatro na cidade, ela é muito ligada, ela se deve muito à coletividade. Aqui se faz teatro de grupo. Dos anos 70 para cá, um grupo sucede o outro, um grupo quando se dissolve dá início a um outro grupo, e é assim que a gente tem se sustentado por aqui. Os grupos têm pesquisas continuadas, passam décadas juntos. O Teatro Retalhos tem 12 anos e pretendemos continuar por um tempo ainda essa pesquisa. E sobre esses aspectos mais estéticos, temáticos, nos últimos tempos a gente tem procurado retratar a nossa relação com o território. Eu acho que é até uma coisa comum ao nordestino, né? Essa relação forte com o lugar, com a territorialidade, especialmente com o tempo presente. Porque é comum a gente ver representações vindas de outras regiões, quando vão representar o Nordeste, trazer um tempo passado como se fosse um tempo atual, ou folclorizar um pouco nossos costumes e nossas histórias. Então a gente tem tentado se apropriar dessas histórias e representá-las no teatro pensando na contemporaneidade. Júlia, Valderez, foi uma honra fazer parte desse encontro com vocês. Muito feliz de mais uma vez fazer parte do FESET, mesmo que nesse formato estranho, dito novo normal, mediado por essa telinha, mas muito feliz de estar aqui, espero que a gente possa se encontrar presencialmente em breve. E todo mundo que assistiu, agradecida, continuem acompanhando o FESET, que está maravilhoso. Boa noite, FESET. Eu sou Lincoln Espada, jornalista e produtor cultural, e venho contar com a presença da Renata Zanetta, que atua na Secretaria da Cultura de Santos. É uma parceira do nosso festival. A Renata, ela é diretora da EAC, Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo, e aliás também já foi homenageada noutra edição do FESET. Seja bem-vinda mais uma vez a este reencontro, agora virtual. Oi, eu tô aqui para saudar o 24º FESET, a determinação, a coragem, o talento e a competência dessa equipe organizadora que resolveu bancar esse festival virtual nesse momento. Parabéns, parabéns Carla, parabéns Pedro, parabéns a todo o pessoal envolvido, vocês são feras. Evoé, 24º FESET. Bem, a proposta desse encontro é fazer um diálogo sobre o teatro com os artistas e produtores de vários territórios. E Santos é uma cidade que em sua área insular é privilegiada, pois mantém uma rede de teatros históricos, como o Coliseu e o Brás Cubas. Além do mais, é uma das raras cidades do país, fora de capitais, que mantém uma escola municipal que profissionaliza atores, nesse caso no Teatro Guarani. Já são mais de 10 anos de EAC, Renata. Qual que é a responsabilidade da escola para com a cidade e pode citar experiências sobre essa grande iniciativa cultural? A Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo é uma pérola, né, na cidade de Santos e é uma raridade. Eu conheço só a Escola Livre de Santo André, que tem quase as mesmas características que a nossa escola tem, de formação de atores, uma escola mantida pela prefeitura também, mas é muito diferente da nossa no que tange a pedagogia e a forma de trabalho. A escola aqui é uma coisa que a prefeitura merece todos os louros por manter essa escola, por dar oportunidade para as pessoas que não tem como se manter em São Paulo, fazer uma escola em São Paulo. Em geral, as escolas são pagas, então essa oportunidade para as pessoas é fundamental. O trabalho que a gente desenvolve é um trabalho que não só faz com que o estudante trabalhe com teatro, tenha as experiências com teatro, mas também é um trabalho de cidadania, um trabalho de
fazer com que as pessoas se integrem na sociedade e que pensem essa sociedade, porque essa é a função do ator também, né? Pensar a sociedade, pensar o tempo e fazer a sua arte pensando nesse tempo. Aproveitando, Renata, como que a EAC se adaptou a essa pandemia? Que mudanças estão sendo previstas para o curso, até para a conclusão, para a formatura dos alunos? Olha, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Nós fomos no começo, assim que o prefeito decretou o fechamento, a gente saiu da escola no dia 16 mesmo de março, mas começamos as aulas no dia 17 virtualmente. E fomos aprendendo, fomos descobrindo como fazer isso junto com os alunos, e hoje a gente conseguiu ter uma forma de trabalho, uma metodologia na realidade, que ganhou uma estabilidade, né? E hoje a gente tem já trabalhos bem bacanas dos alunos com o celular, imagens e coisas que eles filmam, cenas que eles filmam, e tem acontecido coisas bem bonitas, né? Em todas as aulas, aula de canto, aula de dança, aula de interpretação, aula de texto, em todas as aulas tem aula de corpo. E agora nós estamos fazendo a formatura do pessoal desse ano. Nós vamos ter 2 momentos de formatura. O pessoal vai se formar virtualmente, vai fazer um trabalho virtual, e esse trabalho vai ser bem caprichado. A gente conseguiu chamar um amigo nosso, é amigo, mas é um grande artista, trabalhador com vídeo, ele faz coisas belíssimas, né? E ele está dando aula para os alunos para captar como faz para captar um som bacana, fazer uma luz bacana, quadro, e ele tá dando essas oficinas, né, para o pessoal da escola toda, especialmente para o pessoal do 3º ano. Vai ser feita uma formatura virtual, e o ano que vem, quando a gente voltar presencialmente, nós assumimos com essa turma desse ano o compromisso de fazer também uma formatura presencial. Então, nós vamos ter 2 momentos de formatura aí para esse pessoal desse ano. Eu aproveito, agradeço muito a sua presença nessa live, e agora é com você, Júlia. Bom, agora eu estou com artistas muito importantes para a família F7. A Mauri Alves, que mora em Portugal, é diretor, dramaturgo e produtor cultural. Também com Eliel Ferreira, que está na Itália e é diretor e produtor cultural. E a Maristela Sildi, bailarina e produtora cultural, que vive na Espanha. Bom, vamos à primeira pergunta. Quais as diferenças que vocês sentiram do fazer das artes cênicas aqui do Brasil e aí na Europa? Diferenças. No Brasil, a produção é muito maior, claro, a quantidade de pessoas é no mínimo 10 vezes maior, e nós temos muito mais pessoas, muito mais grupos produzindo as artes cênicas. Então é muito mais, tanto o teatro quanto a dança são muito mais difundidos, muito mais praticados e apreciados no Brasil. Não que não tenha público, tem público aqui em Portugal também, mas no Brasil nós temos muito mais gente fazendo. Com relação aos financiamentos, né, é muito parecido com o Brasil. Existem editais públicos e editais de instituições, como a Fundação Gulbenkian, por exemplo, para projetos, né? E são muito disputados. As reclamações são as mesmas, que faltam recursos para a cultura, que faltam recursos para o teatro, mas as pessoas continuam levando, né, a profissão, trabalhando com o teatro aqui com o mesmo afinco que nós trabalhamos no Brasil. Então, de diferença é que os teatros aqui, na sua grande maioria, uma diferença positiva, na sua grande maioria os teatros são tecnicamente muito bem organizados, muito bem estruturados.
Não que nós não tenhamos os teatros no Brasil com condições técnicas fantásticas, mas aqui mesmo nas cidades menores os teatros têm uma estrutura melhor, são mais organizados, as casas de espetáculo, e sempre públicas. Quando eu cheguei aqui na Itália, em 91, aqui as coisas eram muito empresa, vamos dizer assim, uma companhia, né? Quando eu cheguei, quando eu fui para assistir os ensaios, porque eu fui mais como ouvinte, para assistir o ensaio, fui assistir os ensaios para poder até aprender a língua, para poder, como é que se diz, me adaptar, conhecer pessoas e tudo mais. Eu vi assim, eu senti uma coisa séria, uma coisa, né? A princípio a gente fica meio assustado, né? Meio que fora do ninho, vamos dizer assim. Eu me senti em casa porque o diretor é brasileiro, é o Maurício Paró. Então ele falava, não tem problema, fica aqui tranquilo, vai dar tudo certo, fica tranquilo, qualquer coisa você me ajuda aqui, tá? Ok. E eu vi assim uma espécie de uma organização, porque era um centro de pesquisas, né, teatrais, o Centro de Ricerca per il Teatro naquele tempo, que agora não tem mais, tem um outro nome. E, ou seja, eu senti assim uma espécie de tinha uma organização, né, uma secretaria, uma diretoria, um presidente da sociedade, da entidade e tudo mais, desse centro, né, que trazia muitos espetáculos de fora e trazia muitas pessoas jovens também para fazer projetos interessantes aqui no espaço que a gente tinha aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo, antes o vídeo é esse espaço que está no vídeo, que eu comecei ali em 91, praticamente. Final de 91. E eu vi assim, muita organização realmente, muita seriedade, um horário, não era um horário rígido, mas era um horário que as pessoas tinham que vir para ensaiar e pronto, não tem. Ali as pessoas estavam praticamente trabalhando realmente, e, inclusive os atores recebiam um certo salário, um certo ordenado para serem atores, né? E eu, como sendo estrangeiro e não tão regular aqui, eu não podia ser assumido, não trabalhava, eu estava ali como voluntário, né? E com o tempo eu fui me entrosando, fui entrando dentro, fui ajudando o Maurício na questão de dirigir os atores, na minha forma de me expressar, eles foram me entendendo. E, de certa forma, foi aonde comecei a me adentrar, entrar dentro do processo do teatro brasileiro, do teatro italiano, né? Logo já existem várias manifestações teatrais, mas bem de arte cênica, que acontecem dentro desses teatros, né, desses teatros maravilhosos que eu acabo de falar. Também nos museus, é um espaço aberto, é uma alternativa a mais para dança e teatro, sim, que tem muita iniciativa de arte cênica dentro de espaço de arte plástica, por exemplo, né, dialogando as artes. E também temos muita manifestação de teatro de rua. De teatro de rua muito, muito conhecido. Os catalães, por exemplo, fazem um teatro de rua incrível, né? Um teatro, normalmente se apresentam em espaços abertos, zonas urbanas, foge totalmente da estrutura das quatro caixas, né, do teatro convencional, e leva sua expressão para as ruas. Temos escolas de circo também, temos escolas de circo ao ar livre, tem escola de circo com carpas, como pode passar no Rio de Janeiro, né, com as carpas de lona, né, de circo, ou manifestações de circo na rua. Isso é muito comum, malabares, mágica. Na verdade, o teatro aqui na Espanha tem várias alternativas de ocupação, vários espaços alternativos, né? Desde uma garagem até um teatro 4D,
que você pode encontrar facilmente. Em relação às influências, enredos e estéticas, existem características que se destacam para vocês nas montagens dos países que vocês estão? Bom, as mudanças que você fala, que eu senti em relação aos espetáculos aí no Brasil e os espetáculos aqui na Itália, é que eu comecei a perceber que aqui trabalham muito sobre os clássicos, né? Muitos espetáculos, muitos teatros trabalham muito, montam muitos espetáculos clássicos. E clássicos italianos, franceses, alemãos, irlandeses. No italiano se destaca muito o Goldoni, Pirandello. Pirandello, Goldoni tem o Arlequim, Campiello. E Pirandello tem Gigante da Montanha, que é um espetáculo muito montado aqui. Sobre francês, tinha muitos espetáculos sobre Marivaux e Jean Genet. Jean Genet faziam muito espetáculo aqui, ainda fazem até hoje, né? Tem sobre os clássicos alemães, tinha Brecht, tinha Goethe. E sobre o irlandês tinha o Beckett, Dias Felizes, que fazem muitas versões aqui. E o Esperando Godot. Esperando Godot é muito famoso também. Aquele Ato Sem Palavras que foi montado aí no Brasil uma vez, na época. Ou seja, é tudo muito baseado sobre os clássicos que aqui tem de montagens aqui na Itália. Foi o que eu percebi e eu percebo até hoje. Muitos clássicos, sempre muitos clássicos. Inclusive a interpretação que eles dão aqui. Aqui não se fala o ator interpreta, aqui fala o ator recita. Quer dizer, na nossa língua recitar aí é uma coisa muito, né, meio que arcaica, vamos dizer assim, recitar na escola, por exemplo. Aqui recitazione é a linguagem principal, mas é muito mais sobre o estilo de recitação aqui. Não é tão natural, não é muito pela linguagem de naturalista. Com relação à estética, às influências estéticas dos espetáculos aqui, é claro que Portugal tem, né, é influenciado pelo que é produzido no restante da Europa. Então nós temos um teatro de vanguarda que é feito aqui também, mas ainda Portugal guarda características fortes de um período que foi muito rico em público, em quantidade de espetáculos, que foi o período das revistas, do teatro de revista. Ainda tem um bom público para o teatro de revistas, então comercialmente temos companhias, temos grupos que ainda fazem isso. Mas o pessoal mais jovem tem uma outra linguagem já, uma outra estética. O que eu estranho um pouco aqui, que me faz falta, é que a cultura popular portuguesa é pouco retratada nos espetáculos de teatro aqui. Você quase não vê. No Brasil é uma estética da cultura popular muito presente em uma quantidade imensa de produções. Mesmo com textos clássicos, mas com uma estética da cultura popular brasileira. E isso eu ainda não vi. É claro, é possível que tenha, mas eu ainda não vi, não fiquei sabendo. E quanto a espaços de apresentações, na Europa as sessões acontecem mais em teatros públicos, independentes, ruas, museus. Onde e como são as estruturas dos lugares em que acontecem as apresentações? Em toda a Espanha nós temos mais de 7.000 companhias de teatro e circo, sem contar as companhias de dança. Normalmente essas companhias se apresentam em teatros públicos, teatros subvencionados, né, que tem uma certa parte de dinheiro público para se manter, e alguns outros teatros que vêm da iniciativa privada, são vários. Por exemplo, em Madrid, né, na comunidade que eu vivo, está a Madrid cidade, logo a comunidade de Madrid, e se comparasse com o Brasil seria como estado. Nós temos os teatros que são municipais
e os teatros estaduais. Esses teatros são excelentes, são dotados de estrutura de iluminação, de som, a parte da estrutura dos assentos, das localidades, são bastante boas. Normalmente são teatros antigos, super bonitos, que estão restaurados e que funcionam perfeitamente. Uns maiores, outros menores, com menos estruturas, também dependendo do povoado onde estão, né? onde está situado os teatros. Ele pode ter menos ou maior estrutura, mas normalmente, em geral, na Espanha existem vários teatros com uma estrutura maravilhosa. Bom, já a gente vai numa grande capital, como Madrid, como Barcelona, como Santander, aí teatros são verdadeiramente obras de arte. Não somente porque são teatros antigos, que estão muito bem restaurados e tem uma perfeita acústica, perfeita iluminação, mesmo sendo teatros antigos, estavam muito bem desenhados. São teatros que atualmente continuam tendo uma estrutura bastante considerável, né? Teatros antigos do que é a iluminação, que foram sendo adaptados e foram acompanhando a evolução do processo de produção teatral em todo o mundo, né? Na Europa inteira, sobretudo. Os teatros são excelentes em toda a Espanha. E aí vários. Olha, quanto aos espaços públicos, as apresentações que se faz aqui, essencialmente é dentro dos teatros. É dentro do teatro público como teatro, né, empresarial, vamos dizer assim. Existem os espetáculos, existem uns teatros aqui que os donos são empresas particulares. Eles dependem, sim, eles têm um certo convênio com o Estado italiano, de que eles recebem uma certa verba por cada montagem que eles fazem. Eles recebem uma certa acho que é 80% do custo da produção é coberta pelo Estado, que é mantido pelo Estado. Mas tudo um processo depois de 5 anos que a companhia já está firme, sólida, e são feitos sempre internamente, porque aqui praticamente são 6, 7 meses de frio. No verão eles fazem espetáculos ao ar livre, montam toda a estrutura, por exemplo, aqui no Castello Sforzesco, que tem aqui no Milano, eles fazem espetáculos ao ar livre, montam todo o palco, montam a estrutura toda, né, a estrutura que serve como um teatro normal, vamos dizer assim. E, inclusive, eu trabalhei ali dentro uma vez como técnico no teatro pela Scala. A Scala de Milano fazia as óperas ali dentro do castelo. Então era um palco enorme, né? E a plateia também, mais praticamente 2.000 pessoas, né? Que cabe dentro. E fazia. O que é interessante aqui é que existe uma prática de que eles lançam todo começo de temporada, eles lançam um livreto, um caderno, vamos dizer assim, uma brochura, com todos os espetáculos que vai acontecer durante toda a temporada. Vamos dizer assim. A programação é feita um ano, 3 ou 4 meses antes de começar a temporada, entendeu? A gente diz aqui stagione. Então, essa temporada, ela começa metade de setembro e vai até o final de junho, né? Junho. Porque ninguém consegue, aqui não existe, como se diz, lugar, ar-condicionado dentro dos teatros. Ar-condicionado, não sei se para esfriar. Mas sim, existe o outro para esquentar. Existe um ar para esquentar o teatro, não para esfriar. E depois de junho, praticamente, começa a haver um calor. Ninguém consegue mais ficar dentro do teatro porque faz muito calor. Então, as pessoas querem mais sair para fora, ir para a rua, né, ir para o espaço aberto.
Bem, aqui em Portugal, todos os espaços são utilizados. Existem muitas apresentações realizadas em espaços alternativos, na rua, porque os teatros não são muitos, né? E o agendamento, diferentemente do Brasil, o agendamento é feito com muita antecedência, é um agendamento feito com 1 ano de antecedência praticamente. Então, se você tem algum trabalho na entre-safra, produzido na entre-safra, você vai precisar esperar aí, aguardar alguns meses para poder agendar um espaço público para apresentar o seu teatro. Então, existem muitas apresentações em espaços alternativos, apresentações realizadas nas ruas, em igrejas. Eu, no ano passado, montei um projeto com o Flávio Medeiros e nós percorremos diversas igrejas fazendo o espetáculo nelas. E foi muito bacana nesses espaços, com muito público, lotando as apresentações para um alto de Natal musical que nós criamos aqui. Então existe público também para os espaços alternativos. Antes da pandemia, como funcionavam os projetos de teatro escolar em suas cidades? E também nós poderíamos aproveitá-lo aqui no Brasil? Bom, antes da pandemia, existe, né, um circuito de apresentações de espetáculos que são realizados para os estudantes. Então, normalmente são espetáculos com temáticas relacionadas ao conteúdo programático que eles têm. Então são encenações de clássicos da literatura portuguesa ou da literatura mundial. Para as crianças também existe uma programação que é feita, um agendamento que é feito com antecedência, onde meses antes do início do ano letivo são selecionados os espetáculos. E aqui o Ministério da Educação, ele avalia alguns espetáculos. Você tem essa possibilidade de receber uma chancela do Ministério da Educação, dizendo que o espetáculo tem conteúdo pedagógico, pode ser utilizado como ferramenta na escola. Então ainda é possível. E é claro que esses espetáculos que são recomendados vão para o site do Ministério da Educação. Isso facilita um pouco a comercialização, né? Você conseguir colocar esse espetáculo em algumas escolas também. Porque as escolas também fecham um número de espetáculos e fica nisso, eles não vão além, né? Independentemente de ser ou não um bom espetáculo, uma boa ideia. Com relação à pandemia, tudo parou aqui também, como parou no mundo inteiro, mas os artistas aqui, diferentemente do Brasil, no Brasil a gente viu muita coisa acontecer na internet. As pessoas procuraram as redes sociais como um caminho, através das lives, através do teatro filmado, né? Isso não aconteceu aqui. Foi uma briga, e ainda tem uma briga grande com o Ministério da Cultura, para que verbas sejam liberadas para a realização de projetos, né? Mas o brasileiro, pelo que eu percebi, foi mais criativo ou mais desesperado, né, nesta situação, e correu atrás, criando aí possibilidades através das redes sociais, das mídias alternativas, para que o trabalho não parasse 100%. Antes da pandemia, os espetáculos são feitos normalmente. O nosso espaço teatral é dentro da escola. E se contata os professores mandam 2 ou 3 salas de aula para assistir o espetáculo que tem durante toda a temporada do teatro. Então, cada espetáculo vem já com a ideia de que será, com a programação já feita, de que esse espetáculo será apresentado um dia da semana, no horário das 11 da manhã, para se apresentar para os meninos, para os rapazes da escola, os alunos da escola que tem aqui, que o teatro comporta. Eles vêm, pagam uma quantia mínima e um preço simbólico e assistem o espetáculo que vem para o teatro aqui. Tá? Então, depois da pandemia, a gente teve que se adaptar. Entre a quadra de esporte e o nosso espaço,
tem uma espécie de um terreno vazio, um corredor enorme que está lá na fotografia. E ali dentro, ali nós fizemos esse ano, foi a primeira vez que a gente fez, depois de 4 anos, que nós fizemos ali o espetáculo ao ar livre, mesmo durante a pandemia. E tomando todas as precauções de distanciamento entre uma pessoa e outra. Eu coloquei todas as cadeiras do teatro, que as cadeiras que vocês viram. Montamos a plateia, montamos o palco, que foi... Durante a pandemia a gente fez isso ao ar livre. E fez o espetáculo aqui no verão. Os espetáculos começaram às 9h30, porque começa a escurecer às 9h30 da noite, quando está verão aqui, né? Então, para ter o efeito de luz necessário e tudo mais, então a gente acabou realizando ali 15. A gente realizou ali, foi 4 espetáculos, né, em 15 dias praticamente. Eu queria agradecer muito a colaboração e presença de todos vocês, principalmente a você, nosso espectador, que está acompanhando este painel. Fique ligado nas nossas redes sociais, no site www.fe7.com.br para seguir a programação que vai até o dia 30 de novembro. Até mais!